E estamos de volta com mais um pedaço de Attack on Titan, uma temporada extremamente densa, extremamente chocante, que nos deixa sentados na ponta da cadeira. Vamos falar aqui sobre Attack on Titan Final Season, The Final Chapters, Volume 1, Parte 1, né? Porque ainda... vamos nessa. Sabemos que os Eldianos têm a capacidade de se transformar em grandes titãs físicos. Eles mordem a mão, por conta da sua linhagem sanguínea, se transformam em bestas gigantescas cheias de poder. Mas sabe quem mais tem poderes e capacidades? Você. Tá começando aqui mais um Momento Alura, porque você pode até não virar um gigante, né, de 15 metros e tudo mais, mas o seu conhecimento pode ficar ainda maior do que isso. Olha que gancho incrível, estudando o mundo da tecnologia, né? A Alura tá ali, a maior escola online de tecnologia do Brasil, pra você estudar desde programação, qualquer tipo de linguagem. Eu recomendo inclusive Python e recomendo todas as coisas relacionadas à inteligência artificial, né? Recomendação pessoal, porque estamos vivendo nessa era. Mas se você não curte isso, você pode ir pra área de design, você pode ir pra área de ciência de dados, você pode ir pra área de marketing digital. Tem muitas e muitas possibilidades. E por que eu digo que você pode ir pra essa área? Porque você faz uma assinatura e com essa uma assinatura você tem acesso a todos os cursos. Então não é aquela coisa, não, vou comprar um curso aqui, não é muito que eu gosto. Você pode fazer um curso e não gostar tanto assim, querer ir pra outra área. Só ir. É só clicar assim, clicou em outro, sem problema algum. Gostou daquilo? Consegue se aprofundar no conhecimento e ficar cada vez mais gigante. Então tem esse link na descrição pra vocês que tem desconto, né? Pra facilitar aqui a sua entrada, pra facilitar a sua jornada e se tornar poderoso. Olha que bonito. Então vai lá. Pra esclarecer mais ou menos o que vai acontecer, caso vocês tenham dúvida, esse episódio de 1 hora que lançou de Attack on Titan foi tudo que teremos nessa temporada. Por isso é meio até complicado chamar de temporada, porque foi um episódio de 1 hora, mas é isso que tivemos. Daqui a alguns meses, lá pra outubro, teremos a última parte, o último pedacinho ali, até onde a gente sabe, de todo o final do anime. Então, né, existe esse gap aqui entre esse momento e outubro, por isso não adianta ter muita ansiedade nesse percurso, porque ainda falta um tempinho. Mas, vamos comentar sobre esse episódio. O episódio abre de maneira fenomenal. Os 10-12 minutos da sua primeira sequência são apenas sanguinolência e dor, mostrando ali outras pessoas que estavam fugindo, mostrando a história de vida de um garotinho que nada tinha a ver com a Ilha de Paradis, nada tinha a ver com os Eldianos, mas que mesmo assim vai sofrer nessa situação. Acompanhamos ali o pequeno Hamdi, que estava a vida inteira juntando pequenas moedas para tentar algum tipo de vida melhor. Ele tinha o objetivo de conseguir ajudar a família, de conseguir ajudar seu irmão, sua mãe e tudo mais. E, bom, essa era a vida dele até aquele momento. E mergulhamos um pouco mais ainda no passado. Descobrimos que o Hamdi era um refugiado que estava ali em Marley e que sofria pela mão dos Marleyanos. E o Eren já havia conhecido o garoto. E essa parte é brilhante, a parte de montagem, a parte de construção de clima, é uma parte assim que eu fiquei realmente de boca aberta, porque já era muito bom no mangá, mas o anime sempre consegue fazer com que esses momentos sejam mais brilhantes ainda. A gente acompanhando essa montagem em paralelo, tanto do passado com o Eren conversando com o Hamdi, quanto do presente com eles fugindo ali de medo do estrondo, com aqueles titãs gigantescos chegando que iminentemente irão pisá-los. E durante toda essa sequência a gente acompanha esse desenvolvimento do Eren. O desenvolvimento do Eren encontrando aquele garoto, sabendo que um dia ele vai matá-lo, visualizando mais ou menos como isso vai acontecer por conta dos seus poderes. Então tudo pro Eren ali meio que acontece ao mesmo tempo. Quando ele tá chorando com o Hamdi, sabendo o que vai acontecer, ele está ao mesmo tempo pisoteando ele.
E pra coroar essa cena, pra coroar essa construção de personagem aqui, temos o próprio discurso dele. Ele dizendo que quando descobriu que o mundo era muito maior do que apenas as muralhas, descobriu que existiam pessoas, que existiam países, que existia outra vida lá fora, só o que ele queria era apagar tudo. E meus amigos, esse momento, essa construção, essa tensão vai transformando o Eren em um vilão excelente. Aquele vilão que entende a dor das outras pessoas, que visualiza a dor das outras pessoas, que faz elas sentirem e nesse momento não sente nenhum tipo de arrependimento. Ele sente apenas pena que aquilo tenha que acontecer, mas é isso que ele sempre quis a vida inteira. Então vemos o estrondo chegando àquela cidade, cenas fortíssimas das pessoas sendo pisoteadas, as pessoas tirando a própria vida. Antes disso acontecer, toda aquela tensão, todo aquele medo, todo aquele terror, aquele caos ocasionado por Eren Yeager. E em meio a toda essa destruição, toda essa morte, ele sente que isso é liberdade. Essa sequência aqui pra mim é especial. Eu adorei demais. Na verdade, todo esse episódio, tirando algumas coisas ali mais pra frente, eu gostei muito. Não é aquele tipo de coisa que é ruim. Se a gente pegar isoladamente, se a gente ignorar especificamente os últimos capítulos e o desfecho da história, essa construção de personagem do Eren é maravilhosa. É maravilhosa. Porque aqui a história segue rumando como se a história entendesse que ele é o vilão principal de toda aquela jornada, aquele cara que vai antagonizar os desejos do Armin, que é uma pessoa muito mais calma, muito mais pura, entre muitas aspas, do que ele, ou que pelo menos tem objetivos mais nobres, e que ele vai se ater aos seus ideais, porque foi isso a conclusão que ele chegou. E é uma conclusão deturpada de vilão, com base em seus próprios ideais. Isso aqui é demais, isso aqui é maravilhoso. Por isso, caso você não esteja entendendo a questão do final de Attack on Titan, não, Guto não gostou do final de Attack on Titan, como é que ele gostou tanto dessa parte, como é que ele gostou tanto desse episódio? É porque se tivesse sido isso aqui, do começo até o fim, teria sido diferente. Se esse mesmo Eren aqui, se esse mesmo nível de construção de personagem permanecesse até o último capítulo, seria um dos melhores vilões da história. Tá, talvez seja forçar um pouco a barra, mas... Ou não, porque essa construção aqui é fenomenal. Porém, pelo meio do episódio, temos uma acalmada nesse nível. As coisas ficam ali um pouco mais tranquilas, de certa forma, ou pelo menos não ficam tão intensas quanto a esse começo. Vemos ali os soldados, os guerreiros se juntando para poder fazer a última investida contra o Eren, fazendo seus planos, então, né, iniciando ali a grande jornada de avião. Mas antes disso, temos a cena, o sacrifício da comandante. O estrondo chegou muito mais rápido do que eles estavam imaginando e tiveram ali um imprevisto com o Floch, por isso o avião ainda estava sendo soldado, então Randy precisou servir de sacrifício. É uma cena que no anime ficou muito mais espetaculosa, né, no mangá até um pouco mais curta, que pra mim no mangá não fazia tanto sentido, né, porque morre ali de uma maneira um pouco mais... no anime ficou um pouco mais claro. Depois de se despedir de seus companheiros, nomear o Armin o próximo comandante e despedir, é claro, de Levi, Randy vai pro seu momento triunfal. Um momento de certa forma feliz ali pra personagem que sempre admirou aqueles titãs, sempre achou uma coisa espetacular. Morrer entre eles, lutando contra eles, seria de certa forma uma honra. E a cena é bonita, vamos ser sinceros, a cena é bonita. Diferentemente de outros momentos aqui de Attack on Titan, quase todos, tirando não, na verdade a primeira e segunda temporada ali, todas as mortes eu acho que são bastante impactantes. Eu não acho, por exemplo, a morte da Sasha impactante, eu acho bem fraca, mas a Randy pegou um pouquinho mais.
Lutando ali com todas as suas forças, começa a pegar fogo por conta do calor emitido pelos colossais. Então continua até seus últimos momentos tentando segurá-los o máximo possível. E então cai. Depois de cair em batalha, levanta e seus companheiros estão lá. Eles mesmos, os titulares do time do Vasco, vieram ali buscar a companheira. Só que assim, pra essa cena, sinceramente, do jeito que foi dirigido aqui no anime, ela faz passar a impressão, no mangá eu tive também, de que os outros guerreiros poderiam ter dado uma ajudinha, sabe? Tipo, se a Mikasa vai lá, mata um titã daquele pra derrubar, pros outros tropeçar, ajuda. Levi mata outro, Jean mata outro, Connie mata outro, a gente já tem a mesma quantidade que a Randy matou sem ter um grande perigo. Era só matar um e continuar ali a vida. Por isso, né, dá até um pouquinho de, aquela impressão de Titanic, que dava pra ter subido 2 pessoas naquela porta. O episódio continua com muita questão filosófica ali do Eren, principalmente. E essa parte é a parte que eu mais tenho um pouco de... como que eu posso dizer? Um pouco de receio quanto à história de Attack on Titan, que eu acho que é esse mesmo tipo de receio que existe quanto ao capítulo final. Porque existe uma humanização muito grande de um vilão que já está entregue há muito tempo. Não é aquele tipo de personagem que cometeu um erro e aí as pessoas estão tentando salvar ainda, estão tentando ajudar, estão tentando trazer para o mundo da lógica. Não é como se, sei lá, o Ichigo perdeu o controle, usou os poderes de Hollow, o Naruto tá descontrolado com a Kyuubi, as pessoas estão tentando ajudá-lo ali. O Eren, deliberadamente, por sua própria opção, né, em busca da sua liberdade, pisoteou o planeta inteiro. Então, assim, da parte técnica do episódio e tudo mais, não tem mais muito o que criticar aqui, né? Nível mapa e tá um nível absurdo pra esse episódio, mas a questão conceitual do roteiro do mangá em si, você fica um pouco desconfortável até. Você fica, gente, ele é um vilão. A história precisa abraçar ele como vilão, não ser apenas uma tentativa de humanizar demais um vilão que fez muita coisa errada. Nem mesmo o Naruto tentou salvar a gente desse nível. Porque, né, as coisas ali foram em um outro nível em relação às maldades que o Eren cometeu. E lembrando, a gente viu isso no começo do episódio, e que ele não se arrepende de nada, e que o único desejo que ele teve o tempo inteiro foi de continuar apagando tudo. Armin! O episódio segue com eles conseguindo chegar àquele corpaço gigantesco do Eren e começando ali uma pequena batalha, mas fica esse amarguinho na boca por conta dessas questões aqui de roteiro, especificamente das discussões e de como essas discussões são levantadas. Até mesmo na cena do trem, a gente tem ali a clássica cena do trem, que deu o que falar na época do mangá, em que um soldado marleiano tá ali, né, fazendo os últimos apelos, dizendo pra todo mundo que se eles sobreviverem, todos vão ser bons, e a gente tem que esquecer o passado, tem que deixar tudo pra trás, pra, né, pensar num futuro melhor, conseguir lutar contra os titãs e tudo mais. É o tipo de discurso que funcionaria se ele não fosse também um vilão forte da história. Ah, tudo bem que a gente tem a dualidade das coisas que aconteceram em Eldia e com Marley de muito tempo atrás, mas o jeito que a história de Attack on Titan foi apresentada, a gente tem muito mais receio quanto a Marley do que quanto aos Eldianos, porque, né, a gente tá vendo ali os Eldianos em campo de concentração e a gente tá vendo aquela situação com eles dentro de trens e, enfim, que se tiver um pouco mais de estudo de história, a cena fica um pouco mais pegada ainda. Mas você fica pensando, esse discurso poderia estar vindo da boca de outra pessoa em uma outra situação, e aí essa cena ficaria a mesma, sabe? Você pega esse mesmo tipo de diálogo e tivesse construído esse background de uma maneira diferente, seria mais impactante. Seria mais impactante e não tiraria tanto da órbita dessa situação, não quebram tanta imersão pra você pensar, não caiu tão legal. Novamente, eu acho que é a questão de abraçar a parte ruim dos personagens e seguir com isso até o final, ou conseguir construir a dualidade quando você quer ter, né, um lado ruim, um lado bom, que são bons e são ruins, uma história muito mais cinza do que preto no branco. Então, eu acho que nesse detalhe aqui, Isayama deixa a desejar. Por isso, essa parte final do episódio não é tão impactante quanto poderia ser na parte do ponto de vista ideológico e da discussão ali.
Da parte de vista de porradaria, macaco de osso jogando pedra, enquanto os outros titãs estão caindo do céu pra lutar contra o Eren ali, essa parte não tem o que falar. Essa parte é legal. E tá aqui muito mais legal do que no mangá, inclusive. E o episódio termina com Armin falando que vai conversar com Eren mais uma vez. Por mais que o Eren tenha encontrado eles no outro mundo lá, no mundo de Mir, conversado, deixado claro que ele não quer ser mudado, que ele não tá ali pra ouvir nada, que o único jeito de pará-lo seria matando-o. O Armin persegue, querendo ter esse último diálogo, essa última conversa. Que bom, vai de encontro um pouco aqui ao que a gente tem conversado durante esse vídeo, mas vamos ver. De qualquer forma, sempre aqui lembrando, se a gente for ignorar, é porque eu sei o final do mangá especificamente, ele não permanece tão bem trabalhado quanto foi esse episódio aqui, principalmente a primeira parte. Se fosse isso aqui, até o final... Ai, que chuchuzinho. Pena que a gente sabe que não é nesse mesmo nível, porque esse nível do começo aqui desse episódio, poucas coisas tem. A gente costuma chamar de... Masterpiece. 君のどこが自由なのかってそこから引きずり出した後